É para passar aqui, tá? Olá, você que é jovem de qualquer idade, seja bem-vindo ao nosso curso livre Estudos em Teologia. Eu sou o pastor Igor de Carvalho, é um prazer estar com você nessa jornada pela Sagrada Escritura. Quero dizer a você que valerá muito a pena participar desse curso e você com certeza deve aproveitar ao máximo e não perder cada aula em que estaremos aqui juntos para aprendermos mais da palavra de Deus e da religião cristã. Que Deus abençoe ricamente você, sua família. Nesta primeira aula, nós vamos aprender o que é a teologia e também vamos dar uma breve introdução à Sagrada Escritura, trazendo algumas curiosidades sobre a Bíblia e também aprendendo o que significa revelação, inspiração e iluminação. Bom, primeiro queremos apresentar essa pergunta a fim de respondê-la: o que é a teologia? Você sabe? Bom, teologia é a união de dois substantivos gregos, theos, que significa Deus, e logia, que pode significar palavra, ou também estudo, ou até ciência, dependendo do contexto. Então, theos, logia, é a união dessas duas palavras, Deus, estudo, ou seja, o estudo sobre as coisas referentes a Deus. Por que eu não digo que é o estudo de Deus? Porque Deus não é algo que se possa colocar num laboratório, como uma célula, por exemplo, a fim de ser analisado, estudado, não há como. Então nós estudamos as coisas referentes a Deus na teologia, que são a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, a comunidade de fé e outros aspectos correlacionados. A teologia, ela se divide em 4 ramos principais, que é o da teologia bíblica, teologia sistemática, teologia pastoral e a teologia histórica. Seria a teologia uma ciência? Muitas pessoas nos perguntam isso. E eu diria, sim, é uma ciência. Nas antigas universidades medievais, a teologia foi uma das primeiras cadeiras a ser criada. Você sabia disso? Assim como também a filosofia e a faculdade de direito. Então, as antigas universidades medievais, elas tiveram como uma das suas primeiras cátedras ou cadeiras a faculdade de teologia, tá bom? E depois vieram outras com medicina e outras semelhantes. Grandes universidades do mundo, Sorbonne, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Cambridge, Oxford, Harvard, etc., elas começaram com a teologia. A partir dos anos 60, a teologia passou a ser reconhecida como ciência no Brasil por estes 2 motivos. Primeiro, ela possui objetos próprios. Então, por exemplo, um objeto é a Sagrada Escritura, outro, a comunidade de fé. Ela possui métodos. Existem diferentes métodos para o estudo da Bíblia. Por exemplo, existe o método gramático histórico, existe o método histórico crítico, o método da análise retórica bíblico-semítica, o método do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, vários. Existem as abordagens. A abordagem está subordinada a um método. Então, tem um método que no caso sistematiza o estudo, e existe uma abordagem que é algo acrescentado ao método para enriquecer o estudo. E existem várias abordagens, por exemplo, tem sido muito usado recentemente a abordagem psicológica, e muitas outras aí que poderiam ser mencionadas, semiótica, narrativa, a abordagem da análise narrativa, etc. E todo método envolve uma sistematização que deve ser rigorosamente seguida. Entre a teologia e as demais ciências, é possível estabelecer-se uma correlação. Então, a teologia ela dialoga com inúmeras ciências, como, por exemplo, a história, a arqueologia, as faculdades de letras, por causa das línguas bíblicas, mais recentemente com a biologia, com a medicina, certo?
Então, a Bíblia, ela pode ser considerada ciência também por causa disso. Ou melhor dizendo, a teologia ela pode ser considerada ciência também por causa disso, porque dialoga com várias ciências consolidadas, inúmeros saberes. E hoje existe no MEC um departamento lá que é o de Teologia e Ciências da Religião. Tem-se usado muito essa expressão hoje, que também é uma área do conhecimento científico chamado ciência da religião, ou ciências da religião, que é diferente da teologia. Eu vou explicar. Qual que é a diferença entre a teologia e a ciência da religião? Bom, a diferença na prática entre um teólogo e um cientista religioso é que o teólogo ele fala a partir da teologia. O cientista religioso, ele fala sobre a religião. Então, o teólogo, ele está inserido no contexto religioso. O cientista religioso não. Pode ser que ele esteja, pode ser que não. Muitas vezes não está. Então, ele analisa o fenômeno religioso do ponto de vista externo. Além disso, a teologia, do ponto de vista ocidental, ela lida basicamente com a religião cristã. A ciência da religião não. Ela engloba toda e qualquer religião do mundo. Pode ser inserida nela. A teologia é uma ciência confessional. Então, ela inclui a fé como um dado a ser considerado na pesquisa. A ciência da religião não. A ciência da religião, ela é uma ciência não confessional. Tratando da Sagrada Escritura agora, propriamente dita, a gente precisa delinear alguns princípios bíblicos importantes. E aqui começamos dizendo o seguinte: as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Já já a gente vai ver o que é inspiração. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade da sua vontade. Constituem o padrão do caráter, a prova da experiência e o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. E nós temos vários textos bíblicos aí que demonstram isso para você. Então, a gente nesse curso parte do princípio de que a Sagrada Escritura ela é suprema e ela é suficiente para a salvação do ser humano. O princípio da autoridade suprema das Escrituras é muitas vezes expresso na expressão latina sola Scriptura, que é uma expressão da Reforma Protestante, foi cunhada por Martinho Lutero, ou seja, a Bíblia somente, só a Escritura. Ou seja, somente nas Escrituras, Deus confiou à raça humana, sob a forma escrita, a suprema e autorizada revelação de sua pessoa e vontade. Parâmetro esse pelo qual tudo mais deve ser provado. A nenhum outro livro sagrado, seja histórias sacras, tradições antigas, declarações eclesiásticas ou credos, pode-se atribuir autoridade igual à da Bíblia. Então, a Bíblia também tem autoridade suprema e suficiente. A palavra de Deus tem também um poder convertedor. Pense comigo. Se forem feitas assinaturas de jornais e revistas para as penitenciárias no Brasil, o que esse tipo de literatura vai provocar de diferença na vida dos presos? Talvez até aumente os índices de criminalidade lá dentro, os índices de violência. Não é verdade? Porque as manchetes dos jornais e das revistas são cheias disso. Agora, o que acontece quando a palavra de Deus é disseminada dentro da cadeia? Quantas pessoas encontram a Cristo, são convertidas e mudam o rumo de sua história, não é mesmo? Conta-se inclusive a história de um explorador europeu que estava caminhando por uma floresta no coração do continente africano e ele se deparou com um nativo que estava cozinhando num caldeirão uma sopa de legumes.
E aquele nativo, para a surpresa do explorador europeu, estava lendo uma Bíblia. Isso mesmo. O explorador europeu, curioso, disse para o nativo africano: Ei, senhor, em meu país, esse livro que você está lendo é considerado um amontoado de fábulas, de mitos, de contos fantasiosos. Essas histórias não são reais, não aconteceram. Esse livro não faz diferença nenhuma. O que manda no mundo hoje é a razão. O nativo africano olhou para a sopa, olhou para o explorador europeu e respondeu: amigo, acredite, se não fosse por este livro, você já estaria dentro desse caldeirão. A Bíblia tem muitas particularidades que vale a pena a gente conferir. Você sabia que a Bíblia Sagrada foi escrita num período de quase 1.600 anos por cerca de 40 autores diferentes, desde camponeses até escribas? Ela encontra-se dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, que hoje, pela teologia moderna, são chamados também de Primeiro e Segundo Testamentos. O Antigo Testamento comporta 39 livros e a sigla comum é essa, AT. E o Novo Testamento, que a sigla comum é NT, comporta 27 livros, somando-se 39 e 27, temos o total de 66. Apesar de ter sido concluída há mais de 1.900 anos, a Sagrada Escritura é plenamente atual e relevante em nosso mundo moderno e complexo. Os manuscritos originais da Bíblia foram escritos não em papel como nós os temos hoje, mas num material diferente, que eram os papiros e os pergaminhos. O papiro, esse primeiro material que você está vendo aí na sua tela, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, esse material ele era extraído de origem vegetal, do junco, né, que eram aquelas plantas que davam às margens do rio Nilo, no Egito, e também de rios na Mesopotâmia. Então eles extraíam o junco, né, e no caule do junco há um cerne, né, que é triangular no formato, né, e ali se retira aquilo, e aquilo é então amassado e é colocado para secar ao sol. Então, como é que se formava um papiro? Várias tiras dessa, do cerne do junco, né, colocadas na vertical e depois na horizontal, sobrepostas, amassadas com pedra pómez, deixadas no sol novamente para secar. Então, aquilo era colado e você tinha o papiro, que era o material mais comum para a escrita da antiguidade. Inclusive, por exemplo, o nome paper em inglês vem do papir, que é o papiro em grego. Porém, havia um outro material que é mencionado na Sagrada Escritura também, que foi usado para que ela fosse escrita, que é o pergaminho. Você está vendo aí na sua tela também. O pergaminho já era um material sofisticado e muito mais caro. O pergaminho ele era feito a partir do couro do animal, né, do carneiro principalmente. Então, para você ter uma ideia, para se produzir um livro da Bíblia, em média, precisava se matar de 150 a 200 carneiros, para então extrair o seu couro, curti-lo, de tal maneira que se pudesse produzir esse material em rolo. E eram vários rolos assim, eram várias tiras, né, de pergaminho que eram coladas e formava um rolo. Essas tiras elas variavam de 20 a 30 centímetros e eram coladas. O termo Bíblia, esse nome não existe na Bíblia, tá bom? O nome Bíblia é uma palavra teológica, assim como outras palavras também. Trindade, encarnação, milênio, né? São palavras que estão corretas biblicamente falando, mas que não estão escritas na Bíblia. O nome Bíblia vem do grego biblion, que significa livrinhos, né? Biblion é um substantivo no diminutivo e plural, livrinhos. Um dos primeiros pais da igreja a aplicar esse termo à escritura foi Clemente de Alexandria. Você está vendo
um retrato dele na sua tela também. Ele viveu entre os anos 150 a 215 depois de Cristo. O João Crisóstomo, que também foi um pai da igreja, viveu entre os anos 347 a 407 depois de Cristo, patriarca de Constantinopla, que você pode ver também no seu vídeo aí. Ele vai pregar também esse termo Bíblia para se referir à Sagrada Escritura. Originalmente, a Bíblia não possuía capítulos e nem versículos, ok? A escrita era toda corrida. Capítulos e versículos foram uma inserção muito posterior ao término da produção dos livros bíblicos. Então, como você pode ver na sua tela, aqui você tem um facsímile do rolo do livro do profeta Isaías, que foi encontrado lá em Qumran, cuja idade aí varia entre 100 a 150 antes de Cristo. E você tem aí o livro do profeta como era escrito na época, sem capítulos nem versículos. Até hoje tem uma Bíblia que foi publicada aí, chamada Bíblia Complutense, que não tem também essa divisão, capítulos e versículos, a escrita é corrida. Evidentemente, foi necessário se introduzir os capítulos e os versículos para facilitar o estudo da Bíblia, né? Então, quem foi que fez essa introdução? Bom, quem dividiu a Bíblia em capítulos foi um cardeal arcebispo da Cantuária, um cardeal católico, né? Stephen Langton, que morreu em 1228. Tem até algumas piadas sobre ele, dizendo que ele fez essa divisão em capítulos enquanto montava seu cavalo, porque essa divisão nem sempre é muito bem feita, né? Assim como a própria divisão em versículos também nem sempre é muito bem feita, apesar de ter sido um pouco mais precisa, né? A divisão em capítulos, ela às vezes peca um pouco. Então, é muito bom, muito importante você ler o texto como um todo, olhando os detalhes, as nuances, porque nem sempre a introdução de um número de capítulo ali significa que o raciocínio anterior terminou, né? Ou que o raciocínio seguinte já está iniciando. Então é importante você estar bem atento ao texto que vem antes e depois. Contexto, né, que a gente chama. A divisão em versículos ocorreu posteriormente, né, quase 300 anos depois, em dois momentos. A divisão de versículos no Antigo Testamento foi feita por São Pagnini, um santo católico, em 1527. Já dos versículos do Novo Testamento foi feito pelo impressor francês, um cristão de teologia reformada, né, calvinista, Roberto Etienne Stéphanos, na sua edição do Novo Testamento grego de 1551. Essas divisões constaram na Bíblia de Genebra de 1560, que foi inclusive uma tradução inglesa, apesar de ter sido produzida em Genebra, e passaram para as outras traduções bíblicas, inclusive católicas, e hoje você tem uma padronização em relação a isso daí, que inclusive é respeitada pelos judeus. A divisão em capítulos e versículos da Bíblia de Jerusalém, por exemplo, é respeitada no meio judaico, né? Eles usam também na Bíblia hebraica. Essa divisão, ela foi feita na realidade com uma intenção apologética na época, que era dos cristãos terem como provar na Bíblia as suas crenças para os judeus. Então, para facilitar o que a gente chama hoje de texto-prova, né? Ou seja, o que o texto bíblico comprova, em termos de doutrina, de teologia, eles fizeram essa divisão nos diálogos, né, discussões, debates com os judeus. Hoje é uma ferramenta que facilita muito. Você está na igreja, né? O pastor fala lá, o padre, ou até mesmo o rabino, capítulo, versículo, e você tem como acompanhar na sua Bíblia, okay? E até por meios eletrônicos, né? Você está vendo um retrato aí do São Pagnini, que fez a divisão dos versículos do Antigo Testamento, e outra do Roberto Etienne Stéphanos, que fez a divisão em versículos do Novo Testamento. Agora vamos aprender um pouco sobre as línguas originais da Bíblia. As línguas originais das Escrituras são o hebraico, nessa língua quase todo o Antigo Testamento foi escrito, o aramaico, que é a língua de pequenas porções do Antigo Testamento, que a gente vai ver, e o grego, na qual foi escrito
todo o Novo Testamento. O hebraico, gente, ele já era falado e conhecido em Canaã, tá? Então vem antes mesmo da formação do povo de Israel. Por volta do ano 1800 aí, antes de Cristo, quando Abraão chegou lá em Canaã, esse idioma era falado numa parte daquela região. E Abraão vai assimilar aquela língua. Em Gênesis 31, 47, lê-se que Labão, vivendo em Harã, falava o aramaico. E Jacó, que era de Canaã, falava o hebraico. Veja aí a diferença. O hebraico é chamado no Antigo Testamento de língua de Canaã, conforme está lá em Isaías 19, 18, de língua judaica ou judaico. Em 2 Reis 18, 26 e 28, Neemias 13, 24, Isaías 36, 13. Você está vendo aí, né? Mais uma vez, aquele facsímile lá do rolo do profeta Isaías, encontrado no Mar Morto, né? Onde você pode ter uma ideia do que era o chamado proto-hebraico, que era o hebraico da época sacerdotal, no período persa, né? Ou seja, do período de Esdras e Neemias ali, até o século V depois de Cristo, né? Então, esse tipo de escrita hebraica, que não é muito diferente do hebraico que se tem hoje, foi produzido, ele foi formatado nessa época, tá? De Esdras e Neemias ali, volta do V século antes de Cristo, e perdurou até o V século depois de Cristo, ou seja, um período aí de aproximadamente 1000 anos. Antes, havia uma forma de hebraico que era um tanto diferente dessa que você está vendo aí, que é o chamado paleo-hebreu. Entre os séculos VI e IX, houve um intenso trabalho aí dos chamados massoretas. O que eles fizeram? Eles inseriram no texto os chamados sinais massoréticos, que são sinais de vocalização, porque aquele hebraico que eu mostrei para vocês agora, ele, repara bem, não tem vogais, ele é um texto exclusivamente consonântico, tá? Só formado por consoantes. Então, para as futuras gerações lerem, isso seria praticamente impossível. E se os massoretas não tivessem feito esse trabalho, né, de colocar aqueles pinguinhos, aqueles sinaizinhos, aqueles risquinhos nas letras, que são os sinais vocálicos massoréticos, a leitura do texto bíblico original, né, ou melhor dizendo, na língua original, seria praticamente impossível, né? Eles fizeram marcações também de pausa, marcações de cântico, né? Porque é comum entre os judeus, se você for numa sinagoga, vai observar isso, eles leem o texto bíblico cantando, então eles fizeram marcações de entonação musical também no texto. Você tem um exemplo aí, do texto massorético de Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, que é o texto da criação, né? Está em hebraico aí, com os sinais massoréticos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Você está vendo isso aí na língua hebraica, okay? O aramaico, no qual poucas partes do Antigo Testamento foram escritas, ele foi produzido ali na Mesopotâmia, né? Foi uma língua que surgiu na antiga Mesopotâmia, por isso ela falava lá em Harã, terra de Abraão, e foi uma língua muito influente na antiguidade. Veja só, alguns nobres judeus pediram ao general assírio Rabsaque que lhes falasse em aramaico e não em hebraico, para que o povo não entendesse. Você confere isso daí em 2 Reis 18, 26, porque era a língua oficial da Síria. O substantivo aramaico aparece na Bíblia ainda em Esdras 4:7, Daniel 1:4 e 2:4. Aí você está vendo aí o Império Neobabilônico, em todo ele era falado aramaico. Você vê que pega aí a Síria, pega até a terra de Elam, vai lá na divisa com a Índia, né, incluindo a Palestina. Então, todo esse território, entre o 7º e o 6º século, uma parte do 7º, uma parte do 6º, se falou em aramaico. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ali lhes foi ensinado
o aramaico. Você pode ver lá no livro de Daniel, capítulo 1, diz que lhes foi ensinada a língua e a cultura dos caldeus. Quando o povo voltou, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, a língua que eles estavam acostumados era o aramaico. E era a língua que eles falavam. Tanto é que quando Neemias e Esdras foram ler a lei para o povo, eles precisavam explicar o que está escrito. Por quê? Porque o que eles tinham de literatura religiosa era em hebraico e o povo comum só falava o aramaico. O hebraico está para o aramaico mais ou menos como o espanhol está para o português e como o italiano está para o espanhol. Então são línguas irmãs, são parecidas, mas não são idênticas. As passagens do Antigo Testamento em aramaico são a expressão Jegar Sa'aduta, que está lá em Gênesis 31, 47, o versículo 11 do capítulo 10 do livro do profeta Jeremias, Esdras 4, 8 a 6, 18, 7, 12 a 16, 22 a 26 e Daniel 2, 4, parte B, até 7, capítulo 7, versículo 28. O aramaico era a língua falada na Palestina do primeiro século, ou seja, nos dias de Jesus. Era a língua corrente. Galileus, samaritanos, judeus, ali na Itureia, Pérea, Fenícia e tal, tudo eles falavam o aramaico. O aramaico era a língua de Jesus. Nós encontramos, por causa disso, algumas expressões aramaicas nos evangelhos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 41, nós lemos Jesus falando para a menina assim, Talita cumi. Aí Marcos mesmo explica, que significa, menina, eu te mando, levanta-te. Então ele coloca transliterada a expressão em aramaico e explica em grego o que significa. Em Marcos 14, 36, Jesus, referindo-se ao nosso Pai Celestial, vai dizer, Abba Pai, quer dizer papai ou paizinho, também em aramaico. Na cruz ele usa outra expressão aramaica, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa pergunta, veja só como é que o Eloi é parecido com o Elohim do hebraico. Você pode conferir isso lá em Marcos 15, 34, Mateus 27, 46, Jesus está perguntando, Deus meu, por que me desamparaste? Paulo também usa uma expressão aramaica em 1 Coríntios 16, 22, que é Maranata. Essa expressão Maranata, ela pode significar vem nosso Senhor ou nosso Senhor vem. Ainda não está claro o significado dela ainda, explícito assim, mas é uma dessas duas explicações. Os judeus, eles falaram o aramaico até também por volta do século V, quando então essa língua foi dando cada vez mais espaço por causa da religião ao hebraico, que hoje, inclusive, é a língua oficial do Estado de Israel. Você está vendo aí o texto de Daniel, capítulo 2, versículos 27 a 29, na língua aramaica. Olha como é que é parecido com o hebraico, está vendo? Só que tem algumas construções diferentes, tem algumas colocações diferentes, algumas... não as consoantes, as vogais são as mesmas, mas as construções de algumas palavras são diferentes, que nem o português para o espanhol. O alfabeto é o mesmo, mas a forma de escrever é diferente. A língua grega, que é a língua do Novo Testamento, ela dominou boa parte do mundo civilizado da Antiguidade a partir do quarto século a.C. até, vamos dizer, o início da Idade Média. Okay? O grego, ele influenciou demais o Império Romano. Vejam que o Império era romano, os romanos eles falavam latim, mas a língua grega foi o que realmente colou no Império. E era a língua do comércio, era a língua da política, da filosofia, dos contos, do teatro. Okay? E o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Agora, havia dois tipos de grego na antiguidade, o clássico, que era da poesia e da filosofia, e o grego koiné, que significa comum, que era falado popularmente. Foi nessa última fórmula popular de grego que todo o Novo Testamento foi escrito e chegou até nós. Então você tem aí, por exemplo, o texto lá de João 1, 1 a 3 em grego.
Traduzindo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, está aí para você um exemplo do grego. Veja que os caracteres são mais parecidos com os nossos ocidentais hoje, né? Mas é uma língua de caso, uma língua dificílima de ser aprendida, muito mais do que o hebraico. Bom, talvez você esteja perguntando assim: pastor, eu não falo grego, nem aramaico, nem hebraico, não entendo, como é que eu faço? Então vão aqui algumas dicas de boas traduções em que você pode confiar e comparar uma com a outra para chegar às melhores conclusões, ok? Mais popular ainda no meio evangélico é a Almeida Revista Atualizada, segunda edição, a ARA. Outra, a Nova Versão Internacional, é uma versão muito boa, eu gosto muito dela, porque ela consegue ao mesmo tempo ser uma tradução muito fiel aos manuscritos mais antigos e ao mesmo tempo uma tradução contemporânea, numa linguagem moderna que todos podem entender. A Bíblia de Jerusalém também, né, é uma boa Bíblia, certo? Excelente tradução, como eu falei para vocês, os judeus a usam, né, pelo menos a parte do Antigo Testamento, né, e é uma tradução muito fiel também, acadêmica. Outra é a Bíblia do Peregrino, que é de Luiz Alonso Schockel, né, e é uma tradução muito boa, acadêmica também, né, uma tradução católica. Outra é a Nova Tradução Oficial da CNBB, essa tradução é um pouco mais litúrgica, católica também, mas busca ser bastante fiel. Nova Almeida Atualizada, o mais recente lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela procurou ao mesmo tempo ser fiel aos manuscritos mais antigos e ao mesmo tempo ser posta numa linguagem que qualquer criança alfabetizada possa ler. Esse foi o objetivo dela. Então é muito boa a tradução. Outra é nova tradução ecumênica da Bíblia, TEB. Também ali você encontra, né, o cânon judaico, normalmente, que tem todas as Bíblias, o cânon protestante, né, católico, está lá, livros do cânon católico, e do cânon ortodoxo, né, que tem outros livros a mais também que não tem na Bíblia católica. Então, eu tenho todas essas traduções aí, são muito boas, recomendo a nível de comparações, para você poder chegar às melhores conclusões. O que todas elas têm de positivo? Elas são escritas num português atual, né? E o texto no qual elas se baseiam, nos manuscritos, são os manuscritos mais antigos. Então, por isso que dá a elas essa credibilidade. Agora nós vamos aprender aqui o que é revelação, o que é inspiração, o que é iluminação. O que é a revelação? O que significa isso? Revelação vem do latim, substantivo revelare, melhor dizendo, o verbo revelare, que significa retirar o véu, descobrir algo que estava escondido. Significa, portanto, fazer conhecido o que era secreto ou ignorado. Revelar no Antigo Testamento geralmente provém do vocábulo hebraico galá e no Novo Testamento do grego apocalipto, de onde vem o Apocalipse, que significa revelação. Assim como revelar e galá e apocalipto, são 3 verbos aí, expressam a mesma ideia de desvendar alguma coisa que estava oculta, para que possa ser vista e conhecida como é. De conformidade com isso, quando a Bíblia fala em revelação, o pensamento em mente é o do Deus Criador a desvendar ativamente aos homens o seu poder e glória, sua natureza e caráter, sua vontade, caminhos e planos, em suma, a si mesmo. É Deus se dando a conhecer ao ser humano, a fim de que os seres humanos possam conhecer. Isso é revelação. Revelação a gente pode dividir em revelação geral e revelação especial. A revelação geral tem que ver com a natureza, a história, a consciência,
e o comportamento humanos, certo? Então, mesmo que uma pessoa nunca tenha lido um versículo da Bíblia sequer, ela pode ter noções sobre Deus ao olhar a natureza. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Também ele fala ali sobre a lei interior do coração do ser humano, que é a nossa consciência. Deus também se revela a nós, a nossa consciência, usando pessoas, ou seja, o comportamento humano. E ao longo da história, o Senhor se manifestou de maneira incrível, sobrenatural, intervindo, agindo por meio da sua providência. Isso também é revelação geral, que todo mundo tem acesso. A revelação especial, como o próprio nome já diz, já se trata de algo mais específico. E a revelação especial a gente divide em 2 pontos. Primeiro é a Escritura Sagrada. A Bíblia é uma parte da revelação especial de Deus. E outra, mais manifesta, ainda mais pessoal, é Jesus Cristo, seu Filho. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra encarnada de Deus. Jesus, a Bíblia Sagrada é a revelação escrita de Deus. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Então, a palavra escrita e a palavra encarnada compõem a revelação especial. Agora vamos falar sobre a inspiração. E esse é um tema assim, muito complexo, muito amplo, que vamos tentar resumir aqui para vocês. Como que ocorre a inspiração? 2 Timóteo 3,16, nós temos aquela conhecida passagem: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa expressão no grego, inspirada por Deus, é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, não há essa questão de inspirada por Deus. Essa expressão, ela, divinitus inspirata, uma expressão latina que foi cunhada por Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia, né? Então, na Vulgata Latina, há 4 vezes esse verbo, né? Inspirada, né? Mas não está nos textos originais da Bíblia, né? Porque inspiração parece envolver esse movimento de inalação, né? Quando que o sentido é o contrário, né? É o de expiração. Theopneustos quer dizer que expirada. A Sagrada Escritura foi soprada por Deus. Porém, com o passar do tempo, com o uso, essa palavra inspirada ganhou essa conotação de algo que foi, vamos dizer assim, guiado por Deus, que ele moveu. Como, por exemplo, nós encontramos aqui em 2 Pedro 1,21, que também lá na Vulgata vai aparecer aqui como inspirada, né? O sentido é esse, que ficou consagrado pela teologia, mas estou explicando para vocês entenderem melhor, né? A profundidade do texto no original. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Está aqui em 2 Pedro 1,21. Então, aqui, movidos, né? Esse substantivo, no grego é feromenoi, né? Substantivo masculino plural, que ele significa, pode ser traduzido por movidos, soprados, impulsionados, conduzidos ou levados, no caso, pelo Espírito Santo. Esse substantivo, feromenos, ele é aplicado, por exemplo, para os antigos barcos a velas, né? Ele é usado na literatura grega antiga, ele é muito usado para falar do vento quando soprava no barco a velas e dava aquela movimentação. Então, essa é a ideia que o apóstolo Pedro quer transmitir aqui. Os escritores bíblicos foram conduzidos, foram guiados, impulsionados pelo Espírito Santo. Contudo, existem no cristianismo diferentes teorias sobre inspiração. Essa questão de diferentes teorias de inspiração na Bíblia, ela já vem desde o judaísmo, porque desde do antigo Israel já havia um consenso
de que as Escrituras Sagradas eram inspiradas por Deus. Só que como funciona a inspiração? Ali você vai ver, por exemplo, Flávio Josefo vai falar sobre essa questão da inspiração. O livro do Eclesiástico também vai falar. Mas como você já vai, por exemplo, para o filósofo judeu Fílon de Alexandria, nós já temos ali algumas explicações sobre como seria o modus operandi, ou seja, como funcionaria a inspiração na prática. E ele fala, por exemplo, de que em alguns casos a inspiração ela correspondia mais ou menos a uma iluminação mental, mas em outras ela já levava o escritor bíblico ao êxtase, ao transe. Então, no cristianismo não foi diferente, houve também diferentes teorias de inspiração. Vou apresentar algumas para vocês, ok? Uma é a teoria da intuição ou da inspiração natural ou humana. Essa teoria de inspiração entende que as escrituras sagradas, na realidade, elas foram apenas produto meramente de boas ideias, de homens bem intencionados, grandes poetas, grandes autores que escreveram romance, nada além disso, não houve intervenção sobrenatural divina, de acordo com esse pessoal, né? Isso aí, essa teoria surgiu já, na realidade, com um judeu chamado Baruch Spinoza, em meados do século XVII, e no século XVIII ela foi popularizada pela escola alemã de Tübingen. E muitos teólogos hoje, críticos da Bíblia, creem nisso. Existe outra teoria que é da inspiração parcial, ou seja, apenas uma parte da Bíblia foi inspirada, não toda. Então essa teoria preconiza que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. E é difícil você avaliar o que esse pessoal que crê nessa teoria discerne como sendo o que foi inspirado e o que não foi inspirado. Geralmente, o que lhes interessa foi inspirado, o que não interessa não foi inspirado. Existe também a teoria do ditado, que era uma teoria usada em círculos protestantes mais conservadores. Na época da Reforma, alguns criam nisso. Tem gente que fala que essa era a tese dos reformadores, isso não está comprovado, certo? Mas na época da Reforma houve alguns que passaram a crer assim, e alguns creem nessa teoria do ditado até hoje, hein? Alguns cristãos acreditam. A teoria também da inspiração verbal. Essa teoria da inspiração verbal é a mais popular entre os evangélicos conservadores, tá? Chamados, não diria nem conservadores, fundamentalistas. Eles entendem que palavra por palavra da Bíblia foi inspirada por Deus, e são as palavras de Deus. Esse pessoal crê também na chamada inerrância absoluta das Escrituras. Futuramente, na próxima aula, a gente vai explicar o que é isso. Ainda a teoria da inspiração de ideias ou do pensamento. Essa teoria da inspiração de ideias ou de pensamento, ela é rejeitada pelos teólogos evangélicos fundamentalistas, porém aceita por uma linha evangélica protestante conservadora, por alguns, né? E até por alguns católicos também, como uma inspiração de conceitos, certo? Ou seja, Deus preencheu a mente do escritor sagrado com pensamentos, com ideias, e ele as expressou na sua própria linguagem, na sua própria maneira. Bom, como que a gente entende então qual é a teoria certa, verdadeira? Algumas considerações. Primeiro, o locus primário, ou seja, o objeto primário da inspiração não são as palavras, mas sim os escritores. O resultado dessa inspiração é a escritura, que consequentemente é divinamente inspirada também. Então, mesmo que nós discordemos, né, e eu, por exemplo, discordo da teoria da inspiração verbal, mas nós precisamos entender, mesmo crendo que Deus geralmente inspirou também os pensamentos e as ideias, no produto final é Sagrada Escritura, foi inspirado por Deus. E cada escritor ali se expressou da sua maneira. E isso, gente,
não é difícil da gente concluir, ok? Por exemplo, se a gente for refletir, existe na Bíblia uma série de diferenças de forma de se expressar. Você tem escritores mais cultos, por exemplo, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós temos ali o grego de Marcos, de João, né? Tanto nos evangelhos, quanto no 1º, 2º e 3º João, e principalmente no Apocalipse, um grego muito pobre, né? Já o grego da obra Lucas Atos, né, que foi de Lucas, já é um grego mais elaborado, né? Por exemplo, o grego de 1 Pedro é um grego muito fraco, contém até alguns erros gramaticais, assim como também o de Marcos e o de João, né? Agora, quando a gente vai ver, por exemplo, as epístolas de Paulo, já são um grego mais sofisticado que o de Lucas, e a epístola aos Hebreus é o mais sofisticado de todos, né? Então, há uma diferenciação na forma de se expressar, né? Dando a entender que não é Deus que está se expressando ali diretamente, né? Mas o ser humano inspirado por ele. Conquanto a inspiração do pensamento seja o modelo mais evidente para a maioria dos casos da Sagrada Escritura, ela não é o único, olha só, presta atenção, e por causa disso, torna-se insuficiente e limitado para explicar todo o fenômeno da inspiração bíblica. Então não tem como dizer assim, o modelo da inspiração para toda a Sagrada Escritura foi o da inspiração por pensamento ou de ideias. Não tem como. Por quê? Existem passagens onde Deus fala, escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então você vê que houve momentos em que a inspiração atingiu o nível das palavras. Há o caso de que, por exemplo, Deus nem inspirou verbalmente, ele simplesmente escreveu, né? Ele escreveu, como é o caso, por exemplo, dos 10 mandamentos. Está em Êxodo 31, 18, que os 10 mandamentos Deus escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. A inspiração divina, em algumas situações específicas, como mencionei para vocês, atingindo o nível das palavras, vai deixar rastro no texto. Por exemplo, em Êxodo, essas passagens que eu estou mostrando para vocês aí, 24:4, 34:27, diz que Moisés escreveu todas as palavras de Deus. Nós temos um momento em que Deus vai ditar o que o profeta vai escrever. Por exemplo, os casos aí do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, nessas passagens que eu estou mostrando para vocês. E no Apocalipse é abundante isso. O Senhor dizendo para João, escreve. Aí dita para ele o que ele vai escrever, ok? Então, assim, quando a gente trata de inspiração da Bíblia, a gente precisa entender que o modelo bíblico de inspiração não é monofônico, ou seja, Deus usou só um mecanismo. Ele é sinfônico, ou seja, Deus usou diferentes formas. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler que no princípio Deus usou de diversas maneiras, né, diversas formas, ele falou aos pais pelos profetas, o escritor inspirado lá, muitas vezes e de muitas maneiras. Então não foi uma só. A renomada escritora cristã norte-americana Ellen G. White comenta o seguinte sobre essa questão da inspiração bíblica: os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem humana. Geralmente foi assim. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana. A Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. Tudo quanto é humano é imperfeito. A Bíblia foi dada para fins práticos. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. É por isso que você vai ver ali cada escritor com seu estilo diferente. Okay? Por exemplo, no Antigo Testamento, o Amós, que era um agricultor, né, que ele se denomina ali como boieiro e colhedor de sicômoros, ele vai ter uma linguagem bem mais simples do que, por exemplo, a de Isaías, que é o hebraico mais rebuscado do Antigo Testamento, que era um homem da corte, ele tinha tanto uma linhagem nobre quanto sacerdotal, né? A forma de se exprimir na Bíblia é a da humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus.
Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica e retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena. Hoje vamos dizer, né? Os escritores bíblicos não foram o computador de Deus. Olhai os diversos escritores, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é o que foram, como nós explicamos aqui, geralmente, né? Ela está falando na maioria dos casos. A inspiração não atua nas palavras do homem, ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. Geralmente na Bíblia é assim, na maioria dos casos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa, a mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus, no final das contas, no frigir dos ovos. Né? Isso está aí no Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 19 a 21. Então, gente, nós vamos ver registrado no escrito sagrado a marca de cada autor. Okay? Então, por exemplo, por que quando a gente lê o Evangelho de João, a forma dele se expressar, a forma de Jesus se expressar no Evangelho de João, é muito parecida com as cartas de João, com o linguajar de João em suas cartas? Porque no Evangelho de João é Jesus falando com a linguagem de João, certo? João está trazendo ali a mensagem de Cristo com as suas palavras. Falando propriamente dito dos evangelhos, a gente tem diferentes retratos de Cristo nos evangelhos, né? Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz um retrato, mas eles não são opostos. Por exemplo, o relato do nascimento de Jesus em Mateus, ele difere um pouco do relato do nascimento de Jesus em Lucas. Os princípios estão ali, por exemplo, questão do nascimento virginal, etc. Mas existem detalhes que não estão em um e estão no outro, e não estão no outro, mas estão em um. Okay? Mesma coisa em relação à crucificação e ressurreição de Jesus. Existem detalhes diferentes nos 4 evangelhos. É como, por exemplo, se você estiver olhando esse quadro aí que eu estou te mostrando, da crucificação de Cristo. Se eu pedir para cada um de vocês que estão me assistindo me dizer o que mais impressionou nesse quadro, cada um vai dizer uma coisa, certo? Um poderá dizer os pregos nas mãos, outro poderá dizer a coroa de espinhos, outro a escrita sobre a cabeça dele, outro, poxa, Jesus está seminu. Então, cada um vai falar uma coisa. Então, assim foram os evangelhos. Eles estão pintando o mesmo quadro, observando uma mesma cena, mas captando ângulos diferentes. Um exemplo mesmo da própria crucificação, você vê que cada evangelho dá um detalhe diferente sobre o que estava escrito na cruz. Por exemplo, João vai dizer, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Outro já fala, este é o rei dos judeus. O outro diz, por exemplo, Marcos, o rei dos judeus. Então, a gente se pergunta, o que estava escrito de fato na cruz? Com certeza a expressão o rei dos judeus, que aparece nos 4, estava lá. Mas eles foram captando o que mais lhe chamou a atenção. Então, quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos que todas essas diferentes formas de se expressar, na realidade, revelam os seus diferentes autores, o nível cultural, o nível econômico, social, de tradição de cada um. A personalidade de cada um está expressa. Você vê que Paulo chega a começar algumas cartas de uma forma assustadora. Você vê que, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, ele começa chutando o pau da barraca, e algumas delas ele está vindicando o seu apostolado, etc. E ele bate alguns, ele critica, ele reclama, ele se debate. Então, é Paulo ali que está se expressando. Aí você vai para João, filhinhos. Então, o que é isso? É o ser humano, na sua linguagem, trazendo a mensagem divina. O que é a iluminação? A iluminação é, como o próprio nome diz, a clareza que o Espírito Santo dá para o estudante da Bíblia. Olha como isso é importante. Sem orientação do Espírito Santo, porém, estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las erroneamente.
Muitas vezes lê-se a Bíblia sem que haja qualquer proveito. Em muitos casos, essa leitura é até perniciosa, quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração. Quando os pensamentos e afeições não estão centralizados em Deus e nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Olha aí. Esse texto também é de Ellen White, tirado do livro Caminho a Cristo, página 110. Então, gente, é muito importante. Toda vez antes de se abrir a Bíblia, você dobrar os seus joelhos, juntar suas mãos, curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor com reverência iluminação para que você possa estudar a Bíblia. Isso para sua leitura devocional, isso para preparar um sermão, isso para produzir um trabalho acadêmico na área teológica. Sempre é preciso pedir a iluminação do Espírito Santo. Sem essa iluminação, as mentes mais sagazes, mais perspicazes podem incorrer em sérios erros. Que você faça da Bíblia o seu guia, o seu direcionamento, tome tempo para estudá-lo e, acima de tudo, que você tenha dependência do Espírito de Deus. O Senhor te abençoe. Até a próxima aula.